Queridos filhos, o segundo domingo da Quaresma, dentro da jornada espiritual e apostólica que estamos vivendo, nos coloca diante da necessidade improtelável de uma vida contemplativa séria. Quem não tiver uma vida contemplativa, onde estiver, ali no meio dos seus afazeres, no matrimônio, no meio da vida profissional lícita, e é claro que o exemplo tem que começar por nós, pelos sacerdotes, que devem ser homens de adoração, de uma profunda intimidade com Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. E que isso irradie como fogo para vocês. Mas quem não tiver uma vida de adoração, uma vida contemplativa, uma vida na presença de Deus, desculpem-me, não vai aguentar o tranco, não tem como. Estou dizendo isso para que nós não caiamos na armadilha de um neognosticismo. Que pode reduzir a vida em Deus. E vejam, as coisas quando estão na verdade, elas são perfeitas. A vida contemplativa que vai ser acompanhada de uma vida, é então intelectual à altura. Quem não tem vida contemplativa é colecionador de ideias extrínsecas ao seu viver, que não são. Eu vou pedir uma coisa, nós estamos no local que comportaria todos, mas vamos manter uma compostura de corpo, né? Nós não estamos em sala de estar, vamos nos manter com uma compostura de corpo. Eu peço a todos, por favor. Estamos dentro do santo sacrifício. Por favor, filho. Vamos ficar como se estivéssemos é um pouco do zelo das coisas. Desculpem-me, mas é assim. O meu respeito humano morreu há muito tempo. E não tenho saudade nenhuma dele. E não vou convidá-lo para voltar. Tá bem? E depois, se alguém precisa de uma catequese sobre como viver a Santa Missa, etc., me procurem que eu dou. Que eu ensino. Porque para isso fui constituído, para ensinar, para ser mestre de almas. Quem não tiver uma vida contemplativa à altura, da exigência de amar a Deus sobre todas as coisas, e depois vai buscar o que São Pedro ordenava, dar as razões da sua fé, então terá de aprender doutrinariamente a grandeza, a beleza, a riqueza incomparável da sua fé. Não vai dar conta do recado. Deus nos livre da tentação de sermos colecionadores de ideias, que certamente não irão nos salvar. Porque o Verbo se fez carne, não ideia, e habitou entre nós. O Verbo não se fez uma ideia, se fez carne. E aqui sem historicismos, que é um outro erro gravíssimo, mas ele entrou no mundo para tirar o mundo das mãos do demônio e levá-lo de volta ao seu fim último, à glória de Deus.
que é o tema também do nosso congresso. Então, a primeira coisa é que vamos pedir a graça de uma vida contemplativa ardente, crescente, e que aconteça onde nós estivermos. Porque o mundo aí fora está numa escuridão que é uma coisa indescritível. Eu comentava ontem com alguns dos conferencistas, já chegamos à era da insanidade. Não vamos chegar, já chegamos. Nós já estamos numa loucura coletiva jamais imaginada antes. O mundo, não o que Deus criou, mas o que foi ferido pela ação demoníaca, se tornou um hospício. Um hospício do ponto de vista natural. E do ponto, na verdade, sobrenatural, está se cumprindo o que Nossa Senhora disse em La Salette. O inferno está subindo para a terra. Enxerguem isso. O inferno está subindo para a face da terra com toda a força. Ela tinha dito isso, que os demônios seriam permitidos e eles então viriam como jamais vieram antes. Não são as palavras exatas que Nossa Rainha Santíssima utiliza. Então Deus permitirá que o demônio, eu não estou com o texto estrito aqui, mas ela vai dizer isso, atue e opere na história como jamais atuou e operou. E parece-me que o tempo chegou. Satanás e Caterva estão atuando e operando com uma destrutividade jamais vista. Tem principados e potestades operando pesadamente nas estruturas das nações, nos executivos, nos legislativos, nos judiciários, o nosso que o diga. Palácio de demônios. Não estou falando os senhores magistrados que lá estão. Eles são só os servos. Estou dizendo os demônios que regem e governam a vida deles, dos quais ele é o Senhor. Uma magistratura, uma legislatura, um executivo cujo demônio é o Senhor, é o que nós temos materializado em nosso tempo, já difuso em todas as nações. Inclusive, como muito bem posto ontem, nas duas que estão em guerra agora. E nós temos que estar do lado da cruz, sob a sombra da cruz, sob a sombra do altar, sob a sombra do tabernáculo, sob a sombra do manto materno e protetor de Nossa Rainha Santíssima. E nós temos que estar prontos, então, para responder como a Santa Igreja nos ensinou em 2000 anos, não em 50, não em 40, não em 30, não em 20, não em 10, não em 5. As razões pelas quais nós vivemos, existimos, nos movemos e somos. Então, aprendermos da única voz autorizada a ensinar a verdade na história, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu estou dizendo em 2000 anos, o que está no presente, que não pertenceu ao passado, é uma ficção, uma invenção extra e intra-eclésia. Prestem atenção. O que não tiver relação nenhuma com o passado é uma ficção extra e intra-eclésia. Guardem isso.
Porque é o que está acontecendo. A verdade revelada, guardada, recebida, protegida, interpretada infalivelmente pela tradição e transmitida de forma infalível. É Cristo, que diz São Paulo o mesmo ontem, hoje e sempre. E se alguém vos anunciar um Cristo diferente daquele que anunciou São Pedro, Santo Anacleto, São Lino, São Cleto, Santo Anacleto, São Clemente, São Leão Magno, São Gregório Magno, São Pio V, São Pio X, e aí avança. Ainda que fosse um anjo, que seja amaldiçoado. Que seja amaldiçoado. Eis, meu filho amado, escutai. O que nós estamos, a quem nós estamos escutando? A confusão mental, a balbúrdia, a banalidade, essa barbárie que já se difundiu em todo o mundo, nós temos uma barbárie diante de nós, com um requinte, com uma sagacidade como jamais vista. Os bárbaros dos tempos passados são crianças inofensivas perto dos bárbaros dos nossos dias, dotados de uma ferramenta, de uma instrumentalização, de um alcance que faz dar inveja a tudo o que se tentou fazer de barbarização na história até hoje. No dizer de um pensador do nosso tempo, uma bagarre crescente e sem tamanho. E ou nós adoramos, ou colocamos o joelho no chão, ou fazemos penitência, ou nos agarramos à cruz, ao rosário, ou estudamos com consistência, com perseverança, com tenacidade, e fazemos apostolado. Ou nós vamos ser réus, culpadíssimos, no mínimo pela omissão, diante da perda de uma quantidade significativa de almas que já estão perecendo. Por não ter quem lhes ensine a verdade, com o exemplo e com a palavra. Com o exemplo e com a palavra. Se está na profecia de Oséias que Nosso Senhor se queixa com o profeta de que seu sagrado povo de antigamente, padecia por falta de conhecimento. Nosso Senhor diz hoje, por falta de conhecimento e por um conhecimento torpe, errado. É claro que já é perfeito e completo por falta de conhecimento da verdade. Então, joelhos no chão. Penitência. Ouvir a voz do Filho através da Santa Igreja, dos santos, do magistério sagrado, bimilenar, não pós-Concílio Vaticano II, apenas. E guardando a régula fidei, se está ligado ao que veio do passado, existe. Se não está, é mentira, é farsa. Eu não estou falando de uma maior compreensão do dogma que sempre existiu. Isto deverá acontecer e o próprio comunitório de São Vicente de Lerran, ele não deixa dúvidas. Estou dizendo mudar as fórmulas para alterar o dogma e então atacar e destruir a fé. Isso é outra coisa.
Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude neste domingo a tomar as decisões quando sairmos daqui. Não vai levando o que você fez mais um congresso, não, e cantando de galo e estufando o peito por aí. Não faça isso. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Presta atenção. Se sair daqui igual entrou, a culpa diante de Deus cresceu significativamente. Então, eu fiz mais um congresso. Se não te levou a buscar a santidade, a glória de Deus, o adiantamento do reinado de Nossa Rainha Santíssima, e colocar os meios possíveis e ao alcance, e então Deus fará o impossível, porque o impossível é para Ele. Não conte vantagem para ninguém não, viu, filho? Não faça isso. Louvados sejam os santíssimos nomes de Jesus e de Maria.